Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós estamos aqui para trazer o vídeo número 3, né, ou a parte 3 de 12, né, da estrutura da matéria segundo os espíritos. É um trabalho, né, uma série especial que nós estamos fazendo aqui, né, de 12 divisões, 12 vídeos, e que esse é o terceiro, e eu acho que vocês vão gostar. A gente vai falar de campos. Fizemos um vídeo recentemente sobre campos morfogenéticos, sobre ressonância mórfica e sobre a hipótese da causação formativa de Rupert Sheldrake, que tem muito a ver com esse assunto. Na verdade, não foi intencional, né? A gente sabe que quando as coisas vão acontecendo assim, né, acaba uma puxando o outro, então o universo conspira às vezes até para acontecer isso. Então, para quem tiver interesse, pode até dar uma olhadinha nesse vídeo que nós falamos sobre as teorias, né, as hipóteses de Rupert Sheldrake, hipóteses de trabalho, né, e que tem a ver com esse assunto, e que a gente vai ver que ele, de certa forma, acaba desenvolvendo muito esse conteúdo que foi, de certa forma, até feito, né, construído, né, a partir de outras vias, de outros caminhos, e que a gente acaba vendo ele trazer algo em comum e ver as coisas se encaixarem, ainda que por vias diferentes, certo? Então é isso, fiquem conosco para ver isso, né? Não deixem de ver essa parte, né? Essa terceira parte que é bem interessante. Vamos falar da quarta mensagem psicografada sobre o mundo espiritual à luz da física, ou a física à luz do mundo espiritual, que é mais ou menos isso que esse material, esse vídeo tem para trazer para a gente, visto a partir de espíritos que entendem de física quântica, também médiums que entendem do assunto também, e que podem fazer uma conexão melhor e fazer com que o entendimento chegue para nós mesmo, a gente não sendo profundo conhecedor dessa área, né? Então pronto, logo depois na vinheta vamos ver tudo isso aí. Quem ainda não viu a primeira parte, a segunda parte, eu sugiro que assista, né? Vamos deixar aqui na descrição para vocês poderem ter acesso, né? Mais fácil, mais rápido. A questão é, dá para ver esse vídeo sem ter visto os outros? Dá. Mas eu acho que a experiência didática, para quem não tem muito domínio de física, física quântica, essas coisas, é melhor ver os outros dois, dar uma pausa, dar uma olhada nos outros dois, depois volta para cá, tá certo? Então é isso. Nesse trabalho a gente encontra sempre o título, né, que está aqui, o capítulo 2, os campos, etc. E sempre vem essa primeira parte, que é o que nos diz a física e o espiritismo atuais. A gente tem aqui a figura de Higgs, né, o autor do bóson de Higgs, o famoso autor do bóson de Higgs. E aqui um modelo padrão dentro de uma disposição, vamos dizer assim, circular, né, que geralmente isso é feito, né, em quadradinhos, tal, mas aqui uma representação interessante mostrando que a matéria está dividida em férmions, bósons, né, que férmions seria uma matéria estruturante, né, de tudo que existe no universo, né, todos os prótons, os nêutrons, os elétrons, etc., seriam férmions, e teriam os bósons, que são partículas transportadoras de força. Então, por exemplo, o fóton, né? Agora a gente vai falar aqui do graviton também, né? Os transmissores da força eletromagnética, o fóton, né, no caso, e os transmissores da força fraca, da força forte, né, das interações fracas ou interações fortes, para a gente não ficar com essa redundância, força forte, né? Então todos esses seriam bósons, que são partículas que teoricamente não têm carga, né? E isso teria uma massa praticamente zero, e a gente teria uma informação que vai de um ponto para outro, se transmitindo como um campo, como uma força. É isso que a gente vai ver aqui no resumo que foi dito aqui sobre o que a física nos diz hoje e o espiritismo também. Então, a motivação primária das teorias da supergravidade e das supercordas tem sido a unificação da gravidade com as outras interações das partículas elementares. A velha teoria de tudo, a velha teoria do campo unificado de Einstein, que passou a se chamar teoria de tudo, né? E o que muitos chamam o sonho de Einstein, né? Fazer uma unificação de tudo isso, com a esperança de desenvolver uma teoria quântica da gravidade. Na nossa bem conhecida teoria clássica do campo eletromagnético, podemos aumentar a energia do campo de quanto quisermos, mas na teoria quantizada, o aumento da energia só pode ser feito em quantidades discretas. Os quantas ou fótons, no caso do eletromagnetismo,
que na linguagem da física moderna não são também chamados de partículas. Aqui a palavra discreta precisa de uma ressalva, não tem a ver com o discreto que nós costumamos conhecer, né, de algo que não é muito alardeado, que não é muito divulgado, que é a poucas pessoas, algo, né? Não. Discreta no sentido de ser pacotes, né? Serem pacotes, são coisas inteiras, né? São partículas, são elementos inteiros sem frações, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, esse é o sentido do discreto que está sendo colocado aqui. Vamos lá. Bom, nessas teorias, os estados de mais baixa densidade de energia são chamados de vácuo verdadeiro. E assume-se que o espaço vazio consiste de um desses estados. Possíveis oscilações destes valores de vácuo são chamados de partículas de Higgs. A ciência, entretanto, ainda não consegue explicar as observações astronômicas referentes ao estado de quebra de simetria que descreve nosso presente universo. Observações essas que apresentam grandes valores para os campos de Higgs, enquanto que os valores esperados da densidade de energia para um vácuo simétrico, no qual os campos de Higgs têm amplitude zero, deveriam ser zero. Este problema, que é equivalente ao problema da constante cosmológica, parece indicar que mesmo um estado tão simples como o vácuo tem propriedades que ainda não são compreendidas. Bom, existem algumas atualizações, mas muitas coisas que já se sabia estão sendo colocadas aí e que já serviam de informações úteis para esse conteúdo que está sendo abordado aqui. No fundo, o bóson de Higgs ele é como se fosse um freio. É o responsável, é um freio para a velocidade, a rapidez e o movimento das partículas. Teoricamente, alguns autores defendem a ideia de que todas as partículas são táquions. O que são táquions? Táquions são partículas que viajam na velocidade da luz, ou próximas à velocidade da luz. Partículas como essa, elas poderiam estar constantemente virando energia, sumindo, desaparecendo, sumindo aqui, aparecendo lá, ou se transportando para outros pontos deste universo e de outros até, dentro de uma teoria que não é tão ficção científica assim como parece. Mas graças ao bóson de Higgs, né, uma partícula fundamental, talvez das mais simples, da menor de todas, vamos dizer assim, com uma menor estrutura e, vamos dizer assim, a mais elementar de todas as partículas, vamos dizer assim, ela seria a responsável por frear essa velocidade, fazendo com que todas as partículas passem a ter uma velocidade menor do que a da luz, garantindo a existência de um plano físico, diga-se passagem, fazendo assim uma referência dentro de uma filosofia esotérica, ou espiritualista, ou espírita, etc. A gente poderia dizer que é graças ao bóson de Higgs que existe o plano físico com uma divisão muito definida em relação aos planos outros, né? Os planos mais sutis. Então, graças a isso também que os corpos, as partículas, os elementos materiais possuem carga, possuem peso, possuem carga, eu digo assim, possuem, na verdade, massa, não seria nem carga, seria massa. Então, o bóson de Higgs é responsável por isso, tá? Bom, seguindo aqui, a gente tem como se fosse a tabela periódica da física quântica, né? Que é o chamado modelo padrão, né? Então, o modelo padrão da física de partículas é a teoria que descreve as partículas fundamentais e as forças fundamentais que governam suas interações. Ele é uma das realizações mais significativas da física moderna, unificando várias forças e partículas sob uma única estrutura teórica. E, diga-se de passagem, é algo que não foi alterado desde quando foi criado, porque foi uma descoberta realmente bem precisa, bem completa, faltando apenas essas informações. O bóson de Higgs faz parte ou não faz parte, porque é hipotético. Alguns bósons são hipotéticos, como o graviton e o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, segundo consta na ciência tradicional, foi descoberto em 2012, né? E o bóson da gravidade, o graviton, teoricamente, vamos dizer que está sendo descoberto agora, né? Saiu notícias bem recentes mostrando que existem comprovações. Eu ainda espero que venha um anúncio mais formal e talvez até um prêmio Nobel por conta disso, mas essa informação é bem quente porque recentemente teve notícias, a gente vai mostrar
um slide daqui a pouco que um amigo meu me passou, de uma informação de que realmente já tem verdadeiras confirmações da existência do graviton, e existindo o graviton, a gente sabe que a teoria quântica da gravidade passa a ser mais aceita, ou mais confirmada, mais verificada. Bom, mas falando aqui desse modelo padrão, a gente tem nessa setinha em azul aqui, dando a entender que é matéria, tudo que é matéria constituída, né, os férmions, vamos dizer assim, estão deste lado de cá, né, aqui no meio estariam os bósons, né, então, vamos dizer assim, como se fosse uma carga positiva para cá, uma carga negativa para lá, e uma carga zero aqui, dando a entender que eles não têm carga, e não tem nem, digamos assim, as cargas, é como se a carga fosse anulada, né? Do lado de cá a gente tem carga positiva e negativa, e do lado de cá positiva e negativa. Mas o detalhe é que cada componente do lado de cá tem um componente correspondente do lado de lá com carga oposta. É como se a gente tivesse um menuzinho assim, alterando a carga. O que é positivo fica negativo, e o que é negativo fica positivo quando se trata de antimatéria. Em outras palavras, o próton do lado de cá ele seria negativo, do lado de cá ele seria positivo. O elétron do lado de cá é negativo, do lado de cá é positivo, na verdade o pósitron, né? Então o elétron é uma partícula que possui até um nome específico para a sua antipartícula. De modo geral, por exemplo, o próton é chamado, na sua antipartícula, é chamado de antipróton. O nêutron também é chamado de antinêutron, apesar da gente saber que o nêutron, não tendo carga, ele vai ser igualzinho, como matéria e como antimatéria. Diga-se passagem, é graças a isso que justamente a gente pode dizer que existe antimatéria no nosso universo em grande quantidade, que são as estrelas de nêutrons que possuem matéria e antimatéria interagindo, né? Porque, caso contrário, dentro do nosso universo físico denso, vamos dizer assim, se a gente junta matéria com antimatéria, elas se aniquilam, com a energia toda sendo transformada dentro daquela ideia do E igual a mc ao quadrado, toda massa vira energia e acaba tendo uma quantidade muito grande. Isso não é algo que ainda está sob o domínio humano, custa muito caro e as pessoas não conseguem transformar em energia, mas algum dia, quando a antimatéria for dominada pelo ser humano, provavelmente será um meio de energia muito poderoso e sem perdas, com um rendimento fantástico. Bom, mas aqui já está claro para vocês, né? Então aqui dentro da matéria a gente tem os quarks, tem os leptons, tem também os hadrons que não aparecem aqui, mas que são níveis de surgimento a partir da criação do universo. A gente tem esse 1, 2, 3 aqui, mostrando justamente que as matérias foram sendo criadas, surgindo a partir dessa ordem aqui, tá? E do lado de cá, no sentido inverso, né? Porque do lado de cá a gente tem o conjunto de matéria, aqui o conjunto de antimatéria, aqui tem os quarks, aqui os antiquarks, aqui os leptons e aqui os antileptons, né? Acompanha aí o cursor, que essa bolinha que parece um laser, né? Uma ponta do laser. Bom, vamos prosseguir então, né? Aqui nós temos uma representação mais avançada desse modelo padrão, que eu acho que foi uma das poucas que eu encontrei que tinha falando do graviton. Aí a gente tem aqui o graviton presente dentro do modelo padrão, porque teoricamente ele faz parte, mas, como eu disse, estava ainda em dúvida se a teoria da gravidade quântica ela for verdadeira, os gravitons existem, e vice-versa. Se os gravitons existem, a teoria da gravidade quântica é verdadeira, e isso está sendo confirmado por agora. A gente tem aqui ó, o graviton também presente dentre as interações, tá vendo? O fóton, que seria o bóson da força eletromagnética, da luz, do magnetismo, etc., da energia elétrica e tudo. Aqui temos os bósons da interação fraca, os bósons da interação forte, que é o gluon, que na verdade até une o próton e o nêutron dentro do núcleo atômico, e graças à quebra desse gluon é que a gente tem a radiação, né? As radiações, as emissões de partículas radiativas, né? E a gente tem também o graviton, que seria o responsável pela energia gravitacional, pela força gravitacional que nos prende à Terra e que liga também os planetas, né? Aqui nós temos os quarks, aqui os leptons, então é só uma forma diferente de representar o modelo padrão, isso que vocês estão vendo aí. Bom, e aí eu trago justamente a reportagem que saiu, vocês podem ver aqui, ó, 3/5/2024, né? Foi quando saiu essa reportagem. Novo estudo revela a natureza quântica da gravidade. Entenda. Então,
A gente pode até ver um trechinho mais dessa reportagem aí que eu vou passar para vocês darem uma olhadinha, e eu posso colocar também o link dela na descrição para quem tiver interesse de ler essa reportagem com mais detalhes. Para que a gente não deixe o vídeo mais longo, eu vou seguir, mas de qualquer forma, se for do interesse de vocês, vocês podem buscar essa informação. Eu sugiro que leiam, porque não é muito grande não, é coisa pequena, então é só uma informação da descoberta, certo? Bom, então a gente parte agora para a quarta mensagem, visto como que seria esta ideia, né, do pensamento, né, atual em relação aos campos. Não tem muita coisa sobre campos nos livros espíritas, né, por isso que, de certa forma, não foi desenvolvido tanto alguma coisa. Mas vamos lá. Então, assim, aí está aqui dito, né, na quarta mensagem. Esta semana a aula versou sobre a estrutura dos campos. O campo de energia, ou simplesmente campo, é constituído pelos diversos tipos de partículas elementares e suas antipartículas, positivas e negativas, embora com densidades locais diferentes. O éter nada mais é do que o conjunto de partículas elementares H+, e H-. Isso é uma novidade, né, trazida, né, por esses espíritos. Acho que isso, em algum lugar nenhum a gente via isso, né? Talvez insinuado assim de alguma forma em livros de Jean Charon, mas não com essa informação tão detalhada. Quando em pares orientados ou dipolos, formando os campos eletromagnéticos e anti-eletromagnéticos, que diferem apenas pelo excesso de uma das partículas elementares. Então eu trouxe aqui só uma representação de como se aqui fosse uma partícula positiva, aqui uma partícula negativa, e elas interagindo num dipolo, né, criando campo, né? Então, assim, em outras palavras, o que está sendo dito aqui, traduzindo numa linguagem mais simples, é que se nós temos matéria com uma carga e antimatéria com a carga oposta, vamos supor que a matéria seja essa com a carga positiva e a antimatéria com a carga negativa. Eu disse a vocês que elas, quando interagem, elas se aniquilam, né? Mas se elas estiverem em dimensões diferentes, em níveis de sutileza diferentes, elas podem ainda interagir, e ao interagirem, elas formam um dipolo. Elas formam um dipolo porque, estando em dimensões diferentes, elas conseguem ter uma troca de carga com a energia que vai de uma dimensão para outra, e aí acabam criando um atrativo, porque o negativo fica positivo quando migra para outra dimensão, e o positivo fica negativo quando migra para outra dimensão. Então você acaba criando uma interação complexa aí de semelhantes, mesmo estando em dimensões diferentes, que são dimensões que tornam a carga oposta, apesar de elas serem iguais quando estão numa mesma dimensão. Então veja que isso é uma coisa difícil de entender, complicada, mas no fundo, o que eles estão querendo dizer aí é que quando a gente tem uma partícula, um bóson, que não tem carga, é porque nós temos aí uma partícula positiva e uma negativa interagindo desse jeito que eu falei, num dipolo, anulando as duas cargas, fazendo com que elas fiquem neutras. Então, a gente entende aí que os bósons, então, estariam dentro dessa classificação, dessa possibilidade de serem todos eles dipolos, né? Ele colocou aqui o H+ e o H-, né? Talvez fazendo uma referência a Higgs, mas de certa forma é como se fosse dando a entender que é uma partícula genérica com a massa H+ no universo, H- no outro, interagindo, né? Ou H-K e H+ no outro, interagindo, fazendo com que aconteça esta interação e esta estrutura bosônica, né? A estrutura de um bóson, de uma partícula que transmite campo, que transmite energia, que transmite força e faz com que um campo possa existir em volta de algum corpo, alguma matéria, tá? Então, eu fiz aqui essa representação para vocês entenderem isso que eu expliquei. Aqui uma divisão, né, com essa linha tracejada, para justamente dar a ideia de que aqui é um mundo, aqui é outro mundo. Ele está chamando o outro mundo de mundo virtual. Trata-se do mar de Dirac, né? Do mundo de energias negativas que o Dirac hipotetizou, e a gente fala disso nos outros vídeos. De certa forma, vamos falar um pouco mais depois, porque na sequência das mensagens isso vai estar muito mais desenvolvido adiante, mas, de certa forma, entendam que, de alguma maneira, é um pouco tentando explicar de onde seriam, como existiriam energias negativas, já que
a equação E igual a mc ao quadrado dá origem, por uma raiz quadrada, da possibilidade matemática de existir energia positiva e energia negativa. Onde estaria essa energia negativa? O Paul Dirac antecipou a existência de antimatéria em 1930, quando ele hipotetizou o mar de Dirac, né? O mar de energias negativas, onde teriam partículas com cargas opostas. Todas as partículas que a gente tem aqui teriam cargas opostas nesse outro mundo. Aí a pergunta que se faz, né, porque ele adivinhou isso porque 2 anos depois, em 1932, Carl Anderson, o americano, descobriu o pósitron, né? Só para fazer uma resenha rápida aí e ninguém ficar perdido. Mas dentro dessa perspectiva, a questão é, onde estaria esse mundo de energias negativas, ou esse mar de energias negativas que Paul Dirac defende? Ele fala de virtual justamente porque é um mundo que não tem existência material conhecida nossa. E dentro da abordagem desses autores, a gente percebe que eles estão falando, eles estão se referindo que isso seria o mundo espiritual, esse mundo virtual. Ele está chamando de mundo virtual para não criar, talvez, uma complicação nas pessoas, né, de querer entender todo o mundo espiritual com todas as suas nuances ali, porque realmente, se a gente for analisar dentro de uma perspectiva teosófica, seria somente o equivalente a um plano astral, vamos dizer assim, né? Onde teria energia num polo negativo, um polo oposto, e que isso já é até, de certa forma, hipotetizado, não hipotetizado, mas revelado por informações de videntes, né? Em especial o Leadbeater, que revela isso, dessa carga oposta que existe, essa inversão que existe de polaridades, de informações do físico denso, do mundo físico, plano físico, para o plano astral. Então, a gente acaba teorizando e trazendo mais informações quando a gente junta as peças e entende que se uma informação foi obtida por um clarividente numa outra filosofia, como a teosofia, tem que bater com uma informação que os espíritos estão dizendo dentro da filosofia espírita, dentro de uma perspectiva mediúnica espírita, né, de informação que vem de espíritos, né? Então, continuando aqui, a gente tem aqui também a associação com o tema anterior, que o tema do vídeo anterior foi sobre holograma, paradigma holográfico. E uma coisa que a gente acabou não falando, e eu acho sempre importante essa alusão, é que na perspectiva holográfica, uma coisa interessante é que eles tentam explicar um pouco a dualidade da onda-partícula, como nessa informação aqui, né, analógica que a gente vai dar. Vamos supor que você tem um aquário e com um peixinho, né, e uma câmera mostrando esse peixinho, né, uma câmera de filmar mostrando esse peixinho de lado, e o mesmo peixinho de frente, apontada a câmera numa outra posição, né. Se a gente pegar uma tela que mostre as duas câmeras, né, numa sala de edição, uma sala de TV que tem as duas telas mostrando os dois peixinhos, aquelas duas imagens, vão parecer dois peixinhos. Só com a observação continuada, você vendo que os movimentos de um correspondem ao movimento de outro, você vai perceber que os dois peixinhos, na verdade, são um peixinho só. Mas pense que se você estiver observando um elétron ou uma partícula, não vai ser possível você perceber isso, né? Por mais que o movimento até possa ser detectado, vai se entender que os movimentos são sempre os mesmos e são iguais, e como vão aparecer de uma posição diferente, acaba dando essa confusão de que não é a mesma coisa. Então, no fundo, o paradigma holográfico usa também, de certa forma, esta ideia de que um holograma ele tem uma interação de uma imagem vista por uma direção, por outra, porque quando a gente passa um raio laser por várias vezes no mesmo objeto, e depois essas imagens são integradas, a gente olha aquele objeto como se estivesse vendo com os dois olhos, como se estivesse vendo até com um terceiro olho, na quarta dimensão, ou coisa desse tipo, mas não tendo condições de captar essa imagem, porque teria um movimento até. Então, por isso que numa imagem holográfica, quando você mexe ela para um lado e para o outro, você vê ela como se tivesse com um volume, como se tivesse uma tridimensionalidade, por conta da interação dos vários raios de visão que tem ali integrados numa mesma foto. Então, se a gente olha para um peixinho numa posição e ele na outra posição, dentro de uma perspectiva holográfica, é como se a gente estivesse tentando explicar a existência de uma única partícula vista de abordagens diferentes. E é isso que eu estou querendo utilizar para vocês de informações, que isso vai ser importante para o dipolo bosônico,
e para a energia, a interação de energia magnética com a energia elétrica, formando a energia eletromagnética, para o que vai ser dito adiante na mensagem. Mas é de certa forma interessante também entender que esses dipolos também entram nessa característica, porque esses dipolos nada mais são do que a mesma partícula vista de outro ângulo, de outra, né, um visto pelo plano virtual, outro visto pelo plano físico. Né? Poderíamos dizer que um visto pela dimensão terceira, ou da terceira dimensão, e o outro visto pela quarta dimensão. Então, qualquer que seja a abordagem, de qualquer forma, são maneiras diferentes de você ver, observar, analisar e aprender essa mesma matéria. Mas, no fim das contas, que lição a gente tira disso? São duas, mas são uma ao mesmo tempo. Então, é a quebra da dualidade, é a presença de uma informação que a gente já encontra nas filosofias orientais, da não dualidade, da tentativa de buscar o uno. E isso, entendendo que todo o universo passa por essa situação, pensa aí que complexidade entender que tudo isso pode ser uma reprodução diferenciada, né? Como alguém já disse, né, que o universo é feito com um elétron só, porque é esse elétron que viaja para frente, para trás no tempo, e que viaja com a velocidade da luz se transmitindo para aqui, para ali e acolá, e fazendo com que ele esteja coexistindo, dando materialidade a tudo, né? A gente, quando estuda o tubo de imagem de uma televisão, daquelas até mais antigas mesmo, a gente sabe que é um elétron percorrendo ali tudo, fazendo com que a luz apareça para a gente numa velocidade enorme, e os mais antigos até apareciam aquele fluxo assim, e de certa forma isso é assustador, porque faz a gente entender que realmente é possível existir um mundo formado de uma única partícula, se a gente entender toda essa complexidade de movimento no tempo, no espaço, e se a gente entender também toda aquela ideia de que o nosso espaço e o nosso tempo são uma ilusão, porque tudo existe numa eternidade, tudo existe no uno. Mas pense que a complexidade é tão grande que a gente não consegue compreender. Mas claro que a gente não pode subestimar um Deus absoluto que está em tudo, em todo, onipresente, onisciente, sem a gente acreditar na possibilidade de existir um universo com essas características, com esses elementos que poderiam estar sendo a tradução dentro da física quântica daquilo que a gente já conhece filosoficamente na ideia de Deus, no que a gente concebe sobre Deus, no que a gente entende como sendo a criação do universo. Bom, mais adiante, então, a gente tem o seguinte: os campos gravitacional e antigravitacional são o conjunto de partículas elementares M, né? Que é a letra que ele escolheu aí para dizer, em que formam gradientes opostos de densidade em torno da matéria e da antimatéria. Somente quando estamos falando de campo é que nos referimos a um tipo específico de partícula. Como o holograma é quantizado, formado por pontos, o espaço-tempo não é contínuo. Assim, todas as dimensões de espaço e de tempo são descontínuas. Também os campos, como o fluido cósmico universal, né, FCU, o campo gravitacional e o campo eletromagnético são formados por partículas elementares. Então, como eu disse a vocês, os bósons são partículas que vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm para conectar, né, criando um campo nesse ir e vir veloz, né? Essa capacidade de fazer esse conjunto de informações, porque o bóson consegue sim viajar numa velocidade da luz e estando sendo um táquion, né? Então, conseguindo essa velocidade, ele cria um campo, de certa forma, como o próprio campo da eletrosfera, porque a gente sabe, na informação mais recente do modelo atômico, a gente tem um elétron viajando numa velocidade tão grande que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, dentro daqueles orbitais que a gente conhece da química, né? Orbital S, orbital P, etc. E esses orbitais representam um ponto, representam sim pontos onde o elétron provavelmente poderá estar dentro da probabilidade quântica, né? Mas continuando aqui, aí ele diz: a cada campo está associada uma partícula elementar e a cada anticampo a sua antipartícula elementar, sendo que ambos, campo e anticampo, são descontínuos e ocupam simultaneamente o espaço em equilíbrio com matéria e antimatéria locais. As partículas elementares H+, e aqui está faltando o H-, né, o menos aqui, que dão origem às cargas elétricas, quando agrupadas com as de sinal oposto, formam os fótons.
Em estado de energia nula, essas partículas elementares estão espalhadas no campo e normalmente unidas aos pares com suas antipartículas, formando dipolos elétricos responsáveis pela polarização do campo eletromagnético. De certa forma, a gente entende aqui que esses dipolos podem ter variações, como está dito aí, né? Por isso que o campo eletromagnético tem carga, porque teoricamente, por essa ideia, teríamos que entender que todos os campos seriam nulos por conta da existência desses dipolos, mas as proporções de um dipolo, né, uma das partículas pode ser maior ou menor, e isso fazer a diferença, né? Bom, mas de qualquer forma nós temos sempre, assim como antipartículas e partículas, nós temos também anticampos e campos. Então, existe um campo anti-eletromagnético ou anti-posimagnético, sei lá se a gente pode chamar assim, positromagnético, e também existe o campo antigravitacional, que é do mundo virtual. E daí a gente entender, talvez já antecipando para vocês uma característica, que o campo antigravitacional, em vez de gerar peso, em vez de gerar atração, gera afastamento, gera liberdade, libertação, não atração. Então, a pergunta que poderiam fazer, que eu já adianto aqui, para que não fique essa suspeita e as pessoas não fiquem assim, tipo, pô, que bobagem isso, tal, sem entender a explicação maior. Se a gente tem num campo, né, a liberdade de flutuar, como os espíritos têm no mundo virtual, no mundo espiritual, essa liberdade antigravitacional, a tendência seria eles se afastarem uns dos outros, porque não teriam a gravidade. Então seria de não atração, mas de uma repulsão. Mas existe acima do astral, daí eu querer dizer a vocês que tudo isso que nós estamos falando de mundo virtual não representa o mundo espiritual como um todo, nem todas as suas nuances, porque no plano mental a gente tem aquele ser, que somos nós mesmos, né, controlando tudo isso. Então, quando estamos no astral, podemos flutuar, podemos plasmar, podemos modificar o nosso corpo, podemos fazer as partículas se afastarem, se quisermos, e fragmentarmos, e irmos só com uma parte nossa em uma região, diluindo o nosso corpo, bilocação, etc., coisas desse tipo, porque nós temos controle, no plano mental, nós temos controle sobre isso. A matéria é mais fluida, tem liberdades por conta de não ter esses aprisionamentos densos da matéria gravitacional, porque é uma matéria antigravitacional, e toda essa teoria mostra para a gente como pode se explicar dentro de uma física transcendente o que acontece, né, fisicamente, né, no mundo espiritual. Aí você diz assim, mas não tem assim as colônias espirituais, nosso lar, etc., outras colônias que possuem elementos materiais? Sim, mas a gente sabe também que existe uma fonte de energia que gera isso tudo, que faz com que uma fonte de energia espiritual, né, de seres mais evoluídos, que garantem que essas formas, vamos dizer assim, de uma cadeira para um espírito sentar com o seu perispírito no plano astral, no mundo espiritual, existe porque está ali alguém, alguma consciência controlando para que isso seja plasmado. Então esse mundo não é um mundo real, é um mundo como o nosso mundo físico também não é, mas ele é plasmado de certa forma, tendo uma fluidez, uma possibilidade de desmanchar a qualquer momento e possibilidade de criar coisas novas a cada momento também. Então é importante que a gente entenda isso, e por isso eu já estou adiantando. Bom, aqui a gente não está acrescentando nada de texto, mas tem uma informação, parece, porque a gente fez uma animação aqui, mas a gente fez aqui mostrando justamente uma ilustração que é a mesma, só que invertida, tanto em termos de geométricos, né, porque você vê que do lado de cá e do lado de lá é a mesma coisa, e também em termos de cores. A gente fez no Photoshop uma inversão de cores também, para dar a entender a vocês que existe todo um universo de partículas e de antipartículas, divididos apenas pela interação de ser mundo físico e mundo virtual. Uma interação que não é tridimensionalmente dividida, mas tetradimensionalmente dividida, né? E aqui, aquilo que eu falei para vocês, que vai ser útil, o que informamos nesse instante, das interações, né, do elétrico e do magnético, né, e da necessidade de analisar de que ponto de vista está sendo visto. Então é como, de certa forma, analisar a física quântica associada à física relativista, né? Então vamos aqui, ó. O campo magnético é o campo elétrico visto de um sistema em movimento relativo e vice-versa. Para um observador em repouso, o campo magnético é o resultado do movimento do campo elétrico
E se uma partícula se move neste campo magnético, ela verá um campo elétrico aparente. Portanto, como já é demonstrado pela teoria da relatividade, o campo elétrico e o campo magnético são um só. O campo eletromagnético e a intensidade aparente de cada um, conforme a velocidade do observador, são dadas pelas transformações de Lorentz. Lorentz é um dos responsáveis pela teoria da relatividade que antecedeu as informações que antecederam o que Einstein trouxe. Então, na verdade, a gente está aí diante de uma coisa que já era conhecida por um viés. Então, a ideia de eletromagnetismo ser unificado, né? Eletricidade e magnetismo, por conta daquela famosa lei do dedo, né? Que você faz assim, gira nesse sentido e tem esse dedo no outro. Então, de certa forma, é algo que está sendo explicado aí da existência de um movimento, né, gerando a outra energia. O movimento da outra gerando a outra e assim sucessivamente. Então, elas são integradas, né, de alguma forma, da mesma maneira como nós vemos os dipolos dos bósons e também outras tantas interações que a gente tem, né, espírito-matéria, e interações que ocorrem no nosso universo, porque a lei do universo é uma só, presente no físico, presente no astral, no mental, em vários outros níveis, né? É bem a lei da correspondência, né, do princípio hermético, né, de Hermes Trismegisto. Mas vamos lá. O campo gravitacional não é tão simples como se descreve atualmente. Ele também é formado por partículas e antipartículas elementares de massa, constituindo, na verdade, dois campos superpostos. Essas partículas elementares de massa são próprias do campo gravitacional e, portanto, diferentes das que formam o campo eletromagnético, como veremos no capítulo seguinte. Na proximidade de um planeta como a Terra, essencialmente material, o campo gravitacional é formado principalmente de partículas elementares materiais de massa, ou partículas M. A densidade dessas partículas cresce na direção do centro da Terra. Bom, nós vamos mostrar daqui a pouco uma ilustração que vai revelar um pouco mais isso, mas eu queria só fazer um parêntese aqui para trazer algumas informações de um livro meu que eu ainda não publiquei, né, mas eu já trouxe aqui algumas informações que eu coloquei nele, que já é como se fosse uma prévia, né? Se as quatro forças da natureza oficialmente apresentadas pela física são as únicas aceitas, estes seriam os únicos campos conhecidos e cientificamente confirmados, né? Os famosos campos de força que protegem, né? Esses que eu digo assim, os quatro campos, né? As quatro forças que existem na natureza, né? Os famosos campos de força que protegem naves espaciais e pessoas de raios laser e outras armas presentes na ficção não são possíveis até o momento. Há, entretanto, mais um campo proposto pela física em 1960 e só em 4 de julho de 2012 confirmado experimentalmente, o campo de Higgs. Esse campo foi proposto por Peter Higgs para explicar como as partículas subatômicas ganhavam suas respectivas massas. O campo de Higgs, produzido pelo bóson mais famoso da ciência, de mesmo nome, né, o bóson de Higgs, por muitos anos hipotético, interage com as partículas massivas, lhes conferindo massa. Partículas sem massas, entretanto, não interagem com este campo. Foi o que eu disse mais ou menos para vocês um pouco tempo atrás, né? Continuando aqui, mas o campo de Higgs e sua específica função produz um paradoxo constrangedor. Se o bóson de Higgs é o responsável pela massa de todas as partículas do mundo físico, o que confere massa ao bóson de Higgs? Formulou-se depois a incongruente hipótese de que esse bóson seria capaz de atuar sobre si mesmo, em um processo de autointeração. Na vertente quântica convencional da gravitação, esse paradoxo não existe, pois nela a gravitação é uma força de alcance infinito e seu bóson mediador, o graviton, não possui massa. O campo bosônico de gravitons, então, permeia todo o universo, interligando-o com a superposição das forças gravitacionais de todos os componentes do macro e do micro-universo. Interações fortes que vão enfraquecendo com a distância, mas nunca se anulando por ter alcance infinito. Então, assim, eu encontrei essa trecho do livro quando eu estava procurando
uma imagem que eu estava querendo usar aqui, e aí eu acabei trazendo essas informações que são de primeira mão, porque o livro ainda não foi publicado. Tem mais coisas falando sobre o assunto, mas eu trouxe só o que interessava, né, aqui para vocês, né? Além dos 4 campos conhecidos pela ciência acadêmica e estudados pela física e pela astronomia, desculpem aqui, tem aqui um hífen que não deveria ter, eletromagnético, de interação forte, de interação fraca e gravitacional, outros campos vêm sendo pesquisados desde a primeira metade do século XX, envolvendo pesquisas nem sempre aceitas por essas ciências acadêmicas e academicistas. Isso ainda é o texto do meu livro, viu? A teoria dos campos L do Dr. Harold Sexton Burr e colaboradores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, na década de 1940, é um exemplo significativo e corresponde à descoberta de campos eletrodinâmicos associados ao suporte de vida dos seres vivos e que podem ser localizados e medidos por voltímetros comuns. Então não é uma experiência nova, não é um conhecimento novo a ideia de existirem campos, né, de vida, campos associados à vida, fazendo com que a vida, a vida seja coesa, seja coerente, né? Exista uma negentropia, que é assim, a não tendência à desordem que nosso organismo tem. Quando a gente se fere, a tendência é a gente voltar ao nosso equilíbrio, né? Por conta da regeneração que os tecidos fazem, porque tem uma energia ali, um campo que nos ajuda a isso acontecer, certo? Então, assim, os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que veio depois, tem uma origem lá atrás e foi, na verdade, uma ampliação desses estudos que já existiam anteriormente, né? A visão de um brasileiro, que é Hernani Guimarães Andrade, também é de grande importância, e eu trouxe aqui também, que é retirado do nosso livro. É esse campo de forças vitais, modelo biomagnético organizado, que, além de determinar a forma sobre a qual crescerá o ser, dele dependente, preserva a sua unidade e restauração em caso de dano e é revelado em diferenças de potencial nas várias partes do corpo. Os campos de vida, ou L-fields, né, de Sexton Burr, são os mesmos campos biomagnéticos incluídos na teoria corpuscular do espírito, também chamados por Hernani Guimarães Andrade de modelo organizador biológico, MOB. Uma espécie de campo que, imanente e antecedente a toda forma de vida organizada, predetermina sua estrutura organizacional biológica e seu modelo formal, geométrico e orgânico. Então, é o campo que estrutura, né, a matéria. Eu trouxe essas informações para enriquecer um pouco o que já estava sendo falado de campo, porque tem muita coisa dentro do Espiritismo que acrescenta as informações que não aparecem no Livro dos Espíritos, mas que aparecem em vários livros, né, de cientistas, inclusive de um cientista brasileiro. Então a gente não podia deixar de trazer para a gente. Aqui são até ilustrações do modelo organizador biológico, hipótese de trabalho de Hernani Guimarães Andrade. E aqui, justamente, de Rupert Sheldrake, né? Em 1981, o biólogo inglês Rupert Sheldrake apresentou ao mundo a teoria dos campos morfogenéticos, do grego morfo, forma, e gênese, origem, que são semelhantes aos campos eletromagnéticos e gravitacionais conhecidos pela física. Eles possuem algumas características especiais, como os campos conhecidos pela física, eles conectam coisas similares através do espaço, embora aparentemente não haja nada entre elas, mas, além disso, eles conectam coisas através do tempo. A teoria de Sheldrake se assemelha ao conceito de akasha, né, ou, como muitos autores preferem, o campo akáshico. O conceito de campos morfogenéticos já existia desde a década de 1920, mas somente com o lançamento de seu primeiro livro, A New Science of Life, Uma Nova Ciência da Vida, em 1981, Sheldrake desenvolveu melhor essa teoria, ampliando-a e refinando-a. Então, como eu disse, eu já tinha até feito um vídeo recentemente sobre isso. Se quiserem procurar aí, vocês vão ver na descrição, e a gente vai botar um card também aí. Mas é interessante entender como ele está aqui ampliando, né, e usando várias e várias experiências, vários livros dele, justamente tentando confirmar essas hipóteses, essas ideias da existência desses campos, e como esses campos eles são importantes para a criação, a manutenção, a estruturação do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa vitalidade, da nossa saúde física, né? E até a própria formação embriológica,
que muitos atribuíam aos genes, e a gente sabe hoje que a quantidade de genes pelo Projeto Genoma que foram descobertos, que foram em torno de 20 a 25 mil, é muito inferior à quantidade que se esperava, que era de 100 mil, para poder conseguir justificar a orientação, a organização de tudo isso. Fora o fato de que um gene dentro do corpo, como pode gerenciar, organizar, parecendo até o que a gente falou agora nesse tanto do Baldwin de Higgs, que ele teria que ao mesmo tempo dar massa às coisas e dar massa a ele mesmo. Então, como que ele pode fazer isso se não tiver um molde, se não tiver algo que seja de fora para dentro, que seja algo de cima para baixo, algo que tenha uma transcendência sobre essa estruturação, para que a gente possa ter uma hierarquia na estruturação do nosso corpo. Algo que vem de dentro gerenciar toda a estrutura de fora. É complicado, isso é meio difícil. A gente que trabalha com arquitetura é como se alguém estivesse tentando fazer todo um desenho de uma casa a partir de dentro da casa, sem saber o que está fora e sem ter uma visão. Então, tudo depende da visão do todo, dessa possibilidade de entender o todo, de conhecer o todo, de fazer com que esse todo possa se estruturar dentro de algo que seja coerente, porque se a gente vê todo mundo, por mais que cada um tenha a sua característica genética, mas todo mundo tem o olho no lugar onde deve ser mesmo, existe um molde para isso, existe uma lei para isso, existe uma estrutura, né? Existe um cânone para isso, né? Um cânone divino que faz com que as coisas aconteçam dentro dos seus princípios, dentro das suas leis. Bom, sua hipótese de causação formativa sugere que os sistemas auto-organizadores em todos os níveis, inclusive o das moléculas, os cristais, os tecidos, organismos e sociedades de organismos, são organizados por campos mórficos. A memória humana, de acordo com esse ponto de vista, não se localiza no cérebro físico, mas o cérebro sintoniza com os campos mórficos, onde estão registradas as nossas impressões dos acontecimentos passados. Então esses campos são tão importantes que eles são responsáveis pelos dois elementos talvez mais fundamentais da física, desde a física relativista, que é o tempo e o espaço. Então esses campos eles gerenciam tanto o tempo quanto o espaço. Então esses campos gerenciam a existência física no universo, a existência material no universo, porque eles existem também não só no físico, existem no astral, existem no mental, no búdico. Então esses campos estão aí para orientar, para organizar, para fazer com que as coisas aconteçam de acordo com as leis geométricas, as leis cíclicas, as leis de proporções, as leis de tudo que a gente pode imaginar que pode orientar para que o nosso universo funcione do jeito que ele funciona e que tenha propriedades físicas que a gente pode estudar na ciência, né? Sheldrake não fala de ocultismo nem de esoterismo em seus textos científicos sobre os campos mórficos, mas pessoalmente é um estudioso de teosofia e das tradições místicas. E mesmo mantendo uma linguagem científica, ele afirmou em um artigo: alguns aspectos desta hipótese lembram elementos de vários sistemas ocultos e tradicionais, como o conceito de corpo etérico, a ideia das almas grupo de espécies animais e doutrinas dos registros acásticos. No entanto, esta hipótese é levantada em termos estritamente científicos e, como tal, terá que ser julgada por testes empíricos. Realmente, a correspondência do campo mórfico com o campo etérico, no caso dos organismos vivos, é notável. Então, isso aqui está no livro de Sylvia Crampson, que fala da biografia de Helena Blavatsky. Aí ela fala de como existem conexões das informações da teosofia, que os campos morfogenéticos ajudam muito. E eu me lembro que essa leitura, né, a leitura desse artigo aí do livro de Sylvia Cranston, que me deu e me inspirou a escrever um artigo na revista Sofia, que foi Campos Morfogenéticos e Alma Grupo, né? Porque o próprio Rupert Sheldrake fez uma associação bem rápida, sem entrar em muitos detalhes, né? Porque ele já recebe tanta repulsa dos físicos, dos cientistas que trabalham com ele. Imagine se ele ficar defendendo isso, colocando isso toda hora nos livros. Mas no fundo, fica bem claro para a gente que a relação entre campos morfogenéticos e almas grupo é muito forte, muito grande. Eu vou deixar até também um link no card, na descrição para vocês, e um card também aqui para vocês darem uma olhadinha, que tem um vídeo também sobre esse assunto aí no nosso canal. Bom,
Substâncias como a penicilina cristalizam-se do modo específico como fazem, não porque são governadas por leis matemáticas permanentes, mas porque antes já se tinham cristalizado desta maneira. Estão seguindo hábitos através da repetição. Realmente, novas substâncias químicas sintetizadas pela primeira vez são normalmente difíceis de cristalizar e passam a formar cristais mais facilmente à medida que a cristalização se repete. Essa incidência do passado sobre o presente é chamada por Sheldrake de ressonância mórfica, algo muito similar aos arquétipos do inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung e a ordem implícita de David Bohm. Isso está no texto de Cranston também, em outra linguagem, mas está. E aqui a gente mostra a cristalização da penicilina, né, dando a ideia de como realmente existe toda uma estrutura teórica que vai se formando a partir da consciência, a partir do que vai se estruturando na memória do universo, né? Então, por isso que até tem muita gente que diz que alguns pesos atômicos eles eram calculados por diferentes cientistas em várias partes do planeta, e até mesmo alguns tinham frações diferentes de respostas, de resultados. E eles ficavam assim em dúvida de como é que pode uma mesma matéria ter pesos diferentes, analisadas por cientistas diferentes. Eram variações de decimais bem pequenas. Mas à medida que textos científicos eram divulgados dizendo qual era o peso atômico que cada um descobriu, quando os pesos atômicos eram quase coincidentes, muito próximos, cada vez mais, quando os cientistas iam pesando de novo, iam chegando a resultados mais próximos daqueles que estavam sendo divulgados, porque uma massa crítica de consciências de pessoas iam vendo, né, a informação, né, ainda que inconscientemente, porque muita gente não entendia balela daquilo ali, mas as informações iam ficando registradas como se fosse a consciência, que é capaz de registrar aquilo, de fazer com que o universo se organize dentro de uma unicidade, né, pudesse ter uma unidade e cada vez mais vibrando no sentido de fazer confluir os pesos de outros lugares. Então é incrível que quando os cientistas começavam a pesar de novo, iam encontrando essas informações, porque até chegava a ele, a consciência dele, a informação de que o peso era aquele e a consciência atua sobre a matéria. A gente sabe disso pela física quântica. Então é uma coisa muito incrível isso, impressionante como já tem pessoas tem cientistas que fizeram experimentos sobre isso. Então o que eu estou falando para vocês não é ficção científica e nem é conversa fiada minha, porque isso a gente encontra em vários materiais. Por isso a física quântica é tão assustadora, por isso que a física quântica é obrigada a associar consciência à matéria, a envolver consciência. Vários autores que lidam com física quântica estão começando a trabalhar sobre consciência nos seus estudos, porque não podem fugir de estudar também como a consciência atua sobre a matéria. Bom, a densidade de partículas virtuais ou antipartículas elementares, M, aqui a gente já está no texto, né, do livro, do material, né, da estrutura da matéria segundo os espíritos, né? Então a densidade de partículas virtuais ou antipartículas elementares, M, decresce na mesma direção, na proximidade dos corpos celestes do universo virtual, constituídos principalmente de antimatéria, ocorre o oposto. A densidade do campo gravitacional material decresce e a do campo gravitacional virtual aumenta na direção do centro. Isso porque a gente pulou aquela parte que estava lá dizendo que aumenta a densidade da matéria, né, no campo gravitacional, à medida que se aproxima do centro da Terra, né? Então a matéria tende a levitar no anticampo ou no campo virtual, e inversamente a antimatéria levita no campo material. Há, porém, uma diferença de nível de energia entre os dois, de modo que não apenas a antimatéria, como também o anticampo, ambos rarefeitos na proximidade do planeta, não são facilmente detectáveis pelos instrumentos atuais. Através dessa teoria que ele explica, de certa forma, a presença de antimatéria gravitacional no mundo físico, fazendo com que, por exemplo, ocorram levitações no mundo físico. É muito raro, é muito incomum, porque precisa haver uma mudança de polaridade, uma mudança de carga aí, né? Uma matéria que seria
o bóson da gravidade, o graviton, virar um antigraviton e poder permitir que aconteça a levitação. Então essa é uma explicação bem interessante, porque até então as explicações dos parapsicólogos eram usando alavanca psíquica, usando ectoplasma, etc. Mas quem não poderia também associar uma coisa a outra e dizer que os próprios ectoplasmas são partículas que podem variar facilmente de polaridade, e fazendo isso pode gerar a antigravidade e atrair antigravitrons, etc, etc. Enfim, são teorias que a gente ainda precisa ter um desenvolvimento maior. Né? Bom, continuando, aqui a gente tem mais uma vez a representação aqui daquele dipolo, né? E aqui uma representação do campo eletromagnético, e do lado o campo positromagnético. Eu tive a audácia de usar essa terminologia, positromagnético, que seria o campo eletromagnético, o campo anti-eletromagnético, vamos dizer assim, né? E aí você tem os dois interagindo assim, e aí a gente pode dizer o seguinte: se a gente tiver duas partículas positivas e uma negativa nesse dipolo, ou então três partículas positivas e duas negativas, na soma toda, né, a gente tem 2 menos 1, a gente acaba tendo mais 1. Então 3 menos 2, a gente tem mais 1. Então a gente teria situações em que a gente teria carga positiva na participação dos dipolos aí, né? Aqui, se a gente tem o contrário, né, duas negativas e uma positiva, a gente teria menos 1. Se a gente tem 3 negativas e uma positiva, a gente teria também o número menos 1. E quando a gente tem igual quantidade, 3 positivas, 3 negativas, ou, aliás, 2 positivas, 2 negativas, e aqui 3 positivas e 3 negativas, a gente teria anulado, né, o resultado anulado, que seriam os bósons, né, e toda e qualquer matéria que não possui carga seria explicada dessa forma. Então aqui eu trouxe só essa ilustração, que é de outro slide, que a gente fala de química oculta, etc., mas mostrando como existe a divisão de branas, né, do universo. Então se a gente tem um cubo tridimensional aqui, quando a gente divide ele no meio, na verdade a gente está mostrando que ele é formado também de elementos bidimensionais. Se a gente pega uma forma bidimensional e divide no meio, a gente percebe que existe uma linha dentro do quadrado do plano bidimensional, que é uma dimensão só. E dentro de uma dimensão você tem um ponto que seria 0 dimensões. Então, a gente tem que entender que um corpo bidimensional, ou melhor, um corpo tetradimensional, que é como é o corpo astral ou o corpo perispiritual, ele também contém um elemento tridimensional nele, que é como se fosse um brana, uma face. É o termo que se usa, né, na física, brana. Então esse brana que é do corpo astral seria o corpo físico. Então isso faz a gente entender por que as coisas se integram, porque dentro da própria geometria existe essa integração, dentro da própria geometria humana. Então quando a gente está falando de, por exemplo, um corpo astral, a gente não está falando de algo que está tão distante de nós assim. É virtual porque a gente não tem a capacidade de enxergar na quarta dimensão. Um vidente consegue, por isso que ele consegue ter a visão desse mundo virtual aí, que interage dessa maneira, né? Então aqui mais uns conceitos de brana, né, mostrando como o brana se prende a aquele plano, alguns que têm algumas características específicas que estão fixados na dimensão, outros que também viajam de uma dimensão para outra, e a gente já até falou isso algumas vezes. Aqui está mostrando uma ilustração reduzindo uma dimensão. A gente tem um corpo que seria, o corpo físico, que seria de 3 dimensões, ele aqui representado em 2, o duplo etérico dele, que também seria de 3 dimensões, porque está no plano físico, está aqui reduzido para 2, e aqui o astral com 3 dimensões, que também está reduzido para 3, quando na verdade ele tem 4. E aí a gente consegue entender, de certa forma, como o brana seria algo importante para a gente entender essas interações que ocorrem entre os corpos e como isso atua dentro da questão da dimensionalidade, né? E a gente tem aqui um graviton que estaria atuando, né, viajando de uma dimensão para outra o tempo inteiro. Então, os gravitons, eles, segundo se sabe na teoria, né, na teoria quântica da gravidade, eles viajam pelos planos, então eles atuam na sua gravidade, né? Por isso que, se a gente considerar que o nosso corpo etérico é um brana do nosso corpo físico, a atração gravitacional vai acontecer mesmo fora
daquele plano, ou seja, vai estar dentro da quarta dimensão, interagindo gravitacionalmente com o corpo físico, o etérico e o físico. E da mesma forma a gente pode explicar a matéria escura, porque a matéria escura nada mais é do que algo que não é visível, porque não está no nosso brana, mas a gente recebe as forças magnéticas, né, do dipolo do graviton atuando, criando uma atração gravitacional que chega ao nosso brana físico, vamos dizer assim, físico denso. Aí a gente tem aqui, novamente, o campo gravitacional, que seria do dipolo M+, que eu estou botando já até a letra M, que foi a que ele usou para gravitacional, né? Então a gente tem aqui o campo antigravitacional interagindo, né, dentro dessa situação. E aí, se a gente for lembrar daquele yin yang, né, que tem um pouquinho de um dentro do outro, então tem um pouquinho desse M- aqui e um pouquinho do M+ aqui no universo virtual, né? Ou no universo do plano astral. Bom, aqui se tem o planeta Terra e a Lua, que tem uma atração gravitacional entre eles, e aí a gente trouxe a representação aqui do dipolo graviton para poder ilustrar como é que isso se dá, né? Então ele fica, claro que o tamanho está bem diferenciado, porque ele está um graviton gigantesco aí, né? Mas é desse jeito que vocês viram aí, né? Que atua a interação, né? O graviton indo e vindo numa velocidade enorme, e assim como o fóton também, quando transmite o campo magnético, o campo elétrico, etc., ele faz essa viagem desse jeito aí. E acaba criando com isso campo gravitacional entre os dois corpos celestes, né? O planeta e o nosso satélite natural da Lua, né? Então é isso que acontece. A gente está aqui com a representação. Então, se a gente mostrar aqui essa mesma situação acontecendo, né, com o bóson que liga os dois campos aí, né, as duas partículas, e partícula e antipartícula, a gente vai ter essa interação acontecendo, fazendo com que exista o campo eletromagnético, né? Então, e aquela questão da Terra ter uma variação de gravidade da superfície para o centro, eu trouxe aqui uma ilustração mostrando que a gente tem aqui mais M menos que M mais, né, na superfície, e mais para o centro, mais M mais do que M menos, e isso ajuda a gente a entender um pouco como é que é a quantidade, né, de maior energia, né, de maior gravitacionalidade ou antigravitacionalidade, fazendo com que a gente consiga, dentro desse equilíbrio, fazer com que as coisas aumentem ou diminuam a gravidade de acordo com a distância, e isso é uma lei da gravitação, né? No mundo virtual as coisas se invertem, né? A gente tem exatamente o mais M mais na superfície e mais M menos, né? Mais M menos aqui e mais M mais aqui, né, para o centro, e isso faz com que o mundo seja muito mais antigravitacional, as pessoas consigam flutuar, consigam controlar mais os seus movimentos dentro do mundo, né, do universo, do plano, a partir do mental, a partir das ordens mentais, né? Então, assim, os prótons atraem entre si, é a mensagem final, né, para encerrar. Os prótons atraem-se entre si pela lei dos semelhantes, uma vez que possuem massas positivas e cargas elétricas de mesmo sinal. Esta força de atração atua também sobre as partículas elementares dos campos eletromagnéticos e gravitacional, formando uma camada dentro do núcleo, como um fluido de grande densidade ou alta energia, que passou a ser chamado de gluon. Campinas, 25/3/1995, foi quando essa mensagem foi transmitida. Trouxe aqui só uma ilustração também mostrando uma oposição, né, de cores e de simetria, dando a entender da existência de planos diferentes e também antiplanos, antipartículas, etc., em níveis cada vez mais sutis, até chegar um momento em que não teria mais matéria, não teríamos mais elementos materiais, e seria acima da matéria, seria algo transcendente à matéria, certo? Os autores também têm sempre um resumo da mensagem, e na quarta mensagem ele diz o seguinte: nesta aula foi descrito de forma simplista a estrutura dos campos do universo material e os respectivos anticampos do universo virtual. Nos próximos capítulos serão dadas novas noções desses campos que diferem bastante daquilo que a ciência terrestre adota atualmente. Então, pessoal, acredito que vocês vão começar a entender melhor à medida que a gente for passando nos outros vídeos, mas podem colocar dúvidas que vocês tiverem aí, claro, que com certeza vão aparecer dúvidas. Se estiver dentro do nosso alcance, a gente responde nos próprios comentários aí de vocês, certo?
E acredito que também, se vocês não entenderam algumas coisas, pode ser porque não assistiram os outros vídeos e talvez tenham assistido há muito tempo e tenham perdido o fio da meada. Então vale a pena assistir os 3 seguidamente para poder entender a sequência que vem pela frente aí. E também vocês vão ver que na nossa descrição nós temos o link para vocês conseguirem obter os PDFs desses 2 trabalhos, né, que volume 1 e volume 2, sobre a estrutura da matéria segundo os espíritos, tá certo? Obrigado por terem ficado até o final desse vídeo, e se gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações todas as vezes que a gente trouxer vídeos como esse, inclusive as próximas aulas desse vídeo que a gente vai trazer para vocês com uma certa rapidez, dentro do possível, porque a gente está também fazendo outros vídeos de outros assuntos e nós trabalhamos como professor também, precisamos ter essa divisão de trabalho. Então, assim, agradeço a todos e todos que possam também participar, também divulgando nosso trabalho, trocando ideias conosco aqui, né, nas mensagens, certo? E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.